Alô, alô, meu time Human e a todos vocês que estão nos conhecendo pela primeira vez, sejam bem-vindos ao HumanCast, um espaço onde nós trocamos aqui de peito aberto sobre temas que nos atravessam e que de alguma forma faz muito sentido para todos e todes. Esse nosso primeiro programa é o piloto, né? Então, nós estamos aqui com alguns convidados que, na verdade, são convidados fundadores desse HumanCast. Da casa. Depois, inclusive, nós vamos entender aqui como é que vocês chegaram. E esse nosso primeiro piloto é para a gente explicar um pouquinho sobre quem nós somos, como que nós somos, e a partir daí a gente costurar, né? Sempre num formato de mesa de bar, mesa de café, né? Sem certo, sem errado, é mais um espaço de troca. E começando então esse papo hoje, eu gostaria de começar jogando aqui para Carol. Ei. Cá, como é que você chega aqui no HumanCast, no Instituto Human, e chega hoje aqui nessa nossa mesa de bar? Vamos lá. Primeiramente, prazer para todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Pega uma cadeirinha, fique conosco. E que alegria também estar aqui no HumanCast, nesse projeto tão especial, que é um braço do Instituto. Se perguntou um pouco sobre mim. Cara, eu sou uma pessoa, assim, sonhadora, otimista, gosto de acreditar, assim, na humanidade. Que linda. No medida do possível. E eu acho que esse otimismo me aproximou do voluntariado, especialmente no período ali da faculdade, que também foi o período onde eu te conheci, onde eu conheci o Alê. Nós nos conhecemos na faculdade. Mesmo que em cursos diferentes, nos aproximamos, tivemos coisas ali parecidas que nos aproximaram. E nesse processo ali de faculdade, conversa sobre voluntariado, veio a Human, todos os seus desdobramentos que a gente vai revelar aqui depois. E cá estou eu, muito feliz e acredito muito, acho extremamente importante a gente se dedicar o nosso tempo ao voluntariado, ao próximo. Isso nos torna mais humanos, então fazer parte do Instituto também é um prazer. Quantos anos nessa caminhada nossa no Instituto Human e na vida, amiga? 2016. Não, a gente conheceu 2016. 2016. 8 anos. Não. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 9 anos esse ano. Tô nessa brincadeira. Muito bom. Muito obrigado, Cá. Jogo agora pra Paty. Paty, como é que você chega no Instituto Human e quem é você? Eu me considero muito sonhadora, uma pessoa que acredita muito no outro, no próximo. No Instituto Human, eu chego de uma jornada, eu acho que foi construída no berço, porque eu nasci num berço. Exato. Onde a minha família já fazia trabalho voluntário, né? Vem de uma história de conscientização mesmo, porque por parte de pai, minha avó veio do norte, fugida da fome, todos os irmãos da minha avó faleceram de inanição. Nossa. E entendendo isso, meu pai é o caçula da minha avó, o primeiro a se formar, e aí a gente entende a importância da educação e a importância do olhar para o outro, né? Quando a gente entende também e sente na pele a falta da comida na mesa, você entende que se a gente trabalhar em rede, a gente consegue ajudar um ao outro para que ninguém passe por aquilo que você passou. Então, a minha educação, ela tem essa base. Eu lembro, assim, muito pequena, a nossa brincadeira, quando era Páscoa, a gente recebia muitos ovos. A gente é muito mimada. Eu tenho uma irmã mais velha, ela tem uma deficiência intelectual. Então, ela sempre foi muito paparicada pela minha família, que é gigantesca. E aí, a gente recebia muitos ovos. A nossa brincadeira era escolher um para ficar pra gente. Esse eu gostei mais, vou ficar pra mim. E ela o mesmo. E depois a gente saía distribuindo ovos por ali. E aí a gente ia para outras ações, ação com idoso, ação com criança. Então, o voluntariado sempre teve em você, sempre, né? Muito vivo isso. Desde os 8 anos de idade eu me lembro que legal. E aí, no Instituto, eu era presidente do Rotaract. A gente se conectou. E aí fui trabalhar ali no setor da alimentação. 2017, né? 2017. No início. No The Street Store. Não era nem ainda o nosso projeto, né? E aí a gente se conectou e eu falei, cara, que ousado esse rapaz. Tem a minha idade, tá fazendo uma ação gigantesca no Vale do Anhangabaú, 800 pessoas impactadas. Eu achei ele muito corajoso, muito corajoso. E eu falei, vou ficar perto, vou ficar de olho. Quem é essa pessoa, Paty? Quem será? Quem será? Isso, e a gente se conectou daí. Eu admirei aquele processo e a organização do projeto em si. Me chamou a atenção a organização.
E eu acho que é um ponto que a gente sempre se destacou, né? É por isso que eu roubei a Paty pra trabalhar na Hillman em 2019, né? Aí eu saí da ONG, que eu tava super instável, com um sonho. Como é que você chegou pra mim? Com um sonho e uma garrafinha de água. Paty, a gente pode fazer muito. A gente não tem nada agora, mas a gente pode fazer muito ali com essa vontade. Eu Exato. acreditei nessa vontade. E estão aí- fazendo. Tá até estão hoje. E fazendo agora a gente tem um muito. filho juntos, que é o Instituto Rio. É isso. Muito bom, foi assim. obrigado, Paty. Eu que agradeço. E você, menino Ivan? Eu sou uma pessoa, como que eu posso dizer, que gosta de desafios, né? Eu gosto de desafios. Ele é Gostamos. Gosto demais de desafios. E chego no Instituto Rio em 2019 pra gente fazer a nossa ação gigantesca da CEL. Acho que foi a primeira ação macro que a gente 3 fez. mil né? metros quadrados, né? 3 mil metros Mais de quadrados. 3 mil. Mais de 3 mil Na metros Praça da quadrados de Sé. evento. loucura. E eu cheguei para ser responsável da parte de elétrica. Novamente o Alê, essa nossa cola, né? Que é o que une todos nós. Chegou para mim com o desafio de energizar todo o evento, fazer toda a parte de energia do evento. E aí abracei essa ideia, esse desafio, que para mim era um desafio também. No meio da faculdade estava, começando a vida acadêmica e profissional, então... Já cheguei assim, cheguei, bom, vamos fazer esse um negócio desafio, Ivan. gigantesco. não sei É como você vai gigante. fazer, faça Exato, aí. só faça. Você fez. Mas ó, o Ivan entregou a Fizemos. missão, tá? Se Fizemos. entregou. Foi. Amém. Brilhantemente. Amém. Isso aqui até hoje. A gente não larga a mão dele. Meu, O que ele é nosso? O que ele é nosso? Então, o Ivan, eu acho que um pouquinho de todo mundo que entra na verdade. Hillman, nós consideramos que são os PTOs. Já ouviram falar desse termo, gente? Definição, por favor. Porque aqui nas empresas existem CEO, CFO, né? E todas essas siglas aí chiques para poder denominar cargos. E aí na Hillman é PTO. Explica aí. Pau pra toda a obra. E é isso aí que a gente é. Hoje aí a gente cuida de elétrica, logística, sobe em andaime. Assim. Usa capacete, A gente é GPI. EPI, a gente Por faz tudo favor. com Vai segurança. chamar, vai. Exato, a gente tá aqui. A gente Muito também bom. vira locutor, né? Pra poder fazer Human Cash. Então Exato. a gente tá... Desafios, gente. A Desafios. gente aceita, topa tudo. Vou jogar a bola pra mim, então. Por Isso. favor. Já. Conta um pouquinho, então, daqui. Como que Como surge, veio? E Alexandre? complementa tudo aqui. Não, eu acho que é isso, né? Essas histórias, elas têm várias perspectivas de quando a gente se conectou e a Hillman entrou na vida de vocês. Mas aí, falando um pouquinho da perspectiva minha, né? A Hillman, ela é fundada basicamente por 4 pessoas. Eu, Matheus Bucata, Ángel e Rebeca. Eu e o Matheus somos brasileiros. E o Matheus, ele estudou comigo no colégio, então já tem um pouco dessa história. E Ángel e Rebeca, ambos são madrilenhos, de Madrid. E eles entraram nesse propósito do tipo, vamos fazer isso acontecer. Cara, eu adoro essa informação, porque quando a gente fala do Instituto Hillman, por ser um nome em inglês, as pessoas acreditam que a Hillman veio de fora, Sim, né? sim. E daí eu acho massa. E quando a gente fala que ela é uma ONG internacional, daí que a pessoa conclui, com certeza veio de fora. E é legal quando você traz que não, ela nasce aqui, Nasce aqui no primeiro, Brasil, né? E é. depois eles absorvem essa ideia. Exato, ela nasce com um projeto de Sweet Store, que foi em 2017, que a Paty e a Carol participou. Você não participou, né, amigo? Não participei. Mas eu sinto que você Ô, participou, sabe? Triste. História má. Sabe quando você ouve falar desse história, você fala, nossa, História. eu queria estar lá. Vamos voltar no tempo. Próximo desafio, construir uma máquina do tempo Olha, e participar desse momento. Eu Mas acredito poucas no seu pessoas potencial. sabem dessa história, né? Então seria legal contar um pouquinho. Não, sim, você falou voltar no tempo. O nosso projeto inicial, que deu início ao Instituto Hillman, foi muito conturbado, né? E super desafiador. Eu estava na faculdade, sou formado em Relações Internacionais, e na época eu estava no segundo ano da faculdade, e eu estava fazendo uma matéria de Sociologia, e ali teve um desafio. Amo também. Gente, humanas, galera de humanas aqui. E tinha um desafio de estudar um pouquinho como estava a realidade em São Paulo em relação às desigualdades. E aí eu comecei a estudar sobre as pessoas em situação de rua. Na época, nós estamos falando ali de um dado que estava em volta desse público de 15 mil e poucas pessoas em situação de rua. Nossa, agora a gente quase Então, o número dobrou, já era né? grande. Mas já era gigantesco. Exato. Já era agora grande em 2017, hoje tá absurdamente gigante. tá bem maior, assim, quase o triplo. Trazem no censo 31 mil pessoas em situação de rua, mas a gente sabe que esse dado, Ele na é mais verdade, preciso, mais não, preciso. Exato. com certeza é bem mais. Bem né? maior, bem maior. Mas então eu peguei esse desafio do tipo, poxa, então me pegou, eu levantei dados, levantei ali essa realidade, eu falei, como que eu posso impactar positivamente essas pessoas? Porque foi uma causa que me pegou. E aí o exercício base era
entender quais são os nossos privilégios. Então, uma pessoa em situação de casa na época, com uma família, né, com a rede de apoio, que nunca passou em situação de rua, olhar para esse público e entender como que a gente poderia, então, auxiliar. E aí, esse chamado foi tão forte que eu falei, puxa, quero me envolver nessa causa. Mas, gente, as ONGs que existiam na época eram muito fechadas, né? Muito fechado ali, burocrática para entrar, pouca informação. Eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer um projeto. Entendi qual é. Bem assim, Como foi, cara? eu vou intervir aqui. Conta, como é que E foi foi? exatamente assim, né? Nós estávamos no intervalo ali da faculdade. Ele sentou pra mim, já tinha compartilhado que estava estudando sobre isso, fazendo esse trabalho. E aí ele, cara, então, não tá assim, sendo exatamente o que eu gostaria de me engajar. Quer saber? Eu vou abrir uma ONG. Super fácil, E ele, assim. tipo, super decidido, olhou pra minha cara e falou, vou abrir. Você levou a sério, Carol? Então, eu ri, né? Primeiro Só que, eu ri. gente, esse ímpeto, assim, esse brilho nos olhos, de tipo, eu acredito, né? Nossa, uma garrafinha só, igual você fala. Exato. Que eu falei, tá bom, precisa de ajuda? Vamos nessa. Era super normal, né? Vou fazer minha janta, abrir uma ONG e dormir. né? Checklist do dia. Checklist. Mas e é engraçado porque é o chamado, né? É como a gente atende esse chamado no sentido, e não necessariamente para abrir mão, eu não tinha esse propósito. Eu tinha propósito, na verdade, de promover impacto. Isso. E aí, eu descobri um projeto que se chama The Street Store, que nasce na África em 2014, em português, a loja de rua. E o projeto deles é bem interessante, assim, é você pegar as roupas, separar elas, doadas, e colocar nas grades, assim, das ruas, lá na varal, África. né? Isso, como se fosse um varal. E as pessoas que precisam de alguma peça de roupa poderiam ali escolher, enfim, para do fato de trazer essa dignidade, né, no poder da escolha do que vestir, né? Você se vestir, poder escolher o que vestir é dignidade. E acho né? que até isso também que te chamou a atenção, porque O poder da escolha. a relação é diferente, né, de outros projetos que você já tinha pesquisado. Então, isso Exato. te funcionou. Acho que isso é legal. Isso humaniza, Fazer, né? humaniza. O poder da escolha humaniza as relações, né? Humaniza o ser humano. Então, eu falei, puxa, quero muito ali fazer esse projeto. Entrei em contato com eles. Eles passaram todo o suporte, né? Então, a permissão de usar a marca, a estratégia, o cartaz. Mas, assim, só passou... Vai lá, faça, tá aqui. E um guia de responsabilidade também, né? Assim, que eu não ia usar o nome deles. Observação, né? A gente ainda não tinha CNPJ, Não, tava no CPF deles, tava no meu CPF. essa loucura toda. O que dá ainda mais emoção pra coisa em relação à responsabilidade, né? Porque Exato. se desse alguma coisa errada... Porque era o trabalho, na verdade, de um produtor, né? Sim, sim. Um produtor de eventos, mas nesse caso, um produtor de um projeto social. E assim, gente, zero experiência. Eu tinha zero experiência, assim, era isso. Eu tinha muita vontade, pessoas incríveis ao meu lado. Então, ainda inventou de fazer um plus. Tipo, é um projeto incrível, ainda vou fazer um plus. Conta Tipo, a isso. primeira vez... Exato, porque assim, né? gigante. Olhando, e aí eu acho que vem muito também da nossa essência do que hoje é o Instituto Hillman, que é sempre fazer com e não para, né? Então, entendendo como a população em situação de rua queria receber esse projeto, existia também outras demandas além do poder da escolha de vestir, né? De se vestir com dignidade ali. Era o acesso a serviços, como corte de cabelo, o espaço para tomar um banho bacana, orientação jurídica, social, psicológica, aproximação com políticas públicas, né? Porque também isso é importante para que essa pessoa ela possa ali ter possibilidades, né, de acolhimento real. Então, eu fui ali juntando, já tinha escolhido o espaço no Anhangabaú, ali na praça. Bobinho, coisa 2017. pouca. A gente escolheu Isso antes da reforma do Vale. antes da né? reforma. né? Aí a gente fez ali no Anhangabaú, era 2017, nós fizemos em agosto, porque é um mês significativo para a luta das pessoas em situação de rua. Um mês significa... Nossa, porém um mês que chove horrores, né? Chove Que horrores. Esse ponto também... Eu lembro da minha bota, metade da minha bota atolada de água, Nesse assim, projeto, juro. sim. Meu pé no Grandes outro emoções, dia... né, Paty? Sim, foi com muita luta. Não, e tem, E acabar, né? Todo mundo assim com guarda-chuva. Nossa, capa de Exato. chuva, mas aquela loucura. Não, tem um vídeo no YouTube, gente. Se você jogar The Street Store 2017 São Paulo em Anhangabaú, vocês acham? Foi... Mas apesar Mas o de- que é mais bonito que
a chuva não diminuiu a energia da galera, Zero. e nem essa vontade realmente de querer ajudar o próximo, conhecer as pessoas que estavam Exato. ali em situação de rua. Então, isso que foi muito bonito de ver, né? Nossa, Foi. com certeza, Carol, porque a gente olha agora pra nossa base e a gente ainda tem muitos voluntários que são desde essa primeira ação. Então, quanto Cativos, isso né? marcou... Voluntários cativos. São pessoas que foram marcadas por aquele processo e entenderam que a gente estava num processo, né? O Instituto Human estava num processo. Exato, e foi exatamente do nada, assim, porque é isso, eu tava com essa vontade, com essa ideia, comecei a chamar pessoas, primeiro comecei a falar, gente, precisamos de roupas, doação de roupas, então cada um foi pegando, peguei um pouquinho na faculdade, o pessoal do Rotary foi super parceiro na época, a gente foi ali juntando, cada um pouquinho na casa de cada Eu ia um. falar, não tinha estoque. Não tinha estoque, não tinha depósito. Pega essa sacola e Eu tava leva. com uma sacola enorme que eu levei no dia. Não, se hoje estoque é uma problemática, que a gente tem espaço, imagina... Já tá faltando, né? Não, velho. Imagine. Imagina. Gente, era um pouquinho na casa de cada voluntário, assim. E na hora tinha que triar, né? Então a gente também contava muito com a ajuda deles. E aí, um foi chamando o outro, a gente precisava de uma base de mais ou menos 200 voluntários. Mas assim, como que eu vou engajar 200 voluntários? Gente, eu não tinha zero experiência. Eu sou o Alexandre. Eu Exato. queria fazer um negócio. Eu tô com uma ideia muito legal. Esse cara, gente, vindo, mas veio pelo Rotary, assim, então me trouxe uma, Ixi, uma isso. curiosidade. Começar a conversar com vários órgãos, assim. Eu ia fazer reunião com o Rotary, ia fazer reunião... Gente, do nada eu tava fazendo reunião ali na subprefeitura da Sé, trazendo a Secretaria de PDFzinho. Assistência Social. Gente, era um PDF, assim. Era A muito gente bom. mostra Eu vi um dia. Exato, era um PDF, assim, sabe aquele PDF, assim, michuruca, gente, assim, de início, PowerPoint, Amador ali. Mega Você vendeu amador. pelo sonho, Ale. Aquela Total. cartolina com papel crepom em volta. Gente, hoje eu olho, assim, Muito eu tenho um drive, assim, com todos os materiais antigos da Hilma, né, do isso que início. eu vi. E a gente olha hoje como nós estamos, assim. A gente podia fazer um comparativo. Sim. E acreditar no sonho também, né? Porque eu acho que é isso que você falou, Paty. No início, não precisava ter um material incrível, maravilhoso e tal, para vender o projeto. Era basicamente você acreditar, tipo, você ter ali a convicção de que as coisas iriam acontecer, que você tava, óbvio, tendo ali a melhor das intenções, né? E todo fazer mundo isso com comprava, amor, né? exato, Fazer isso com amor. Todo com mundo verdade. comprava. Com Isso, verdade, isso é né? bonito, porque a gente traz que você não estava preparado para fazer uma ação desse porte. Eu me tornei. Eu me preparei no caminho. É bem isso. É aquele Né? nosso learning by doing mesmo, né? O Exato. aprendendo fazendo, Com que a certeza. gente coloca e implementa sempre. E foi com medo mesmo. Foi com Exato. medo mesmo. Mas, Ale, tem outro ponto, né? O Instituto Human, a gente começa com The Street Store, mas não só The Street Store. Você traz junto banho, acesso a Exato. outras coisas nessa perspectiva de fazer com e não para. E Sim. como é esse processo de você chegar em empresas, em pessoas que agregaram, outras ONGs que agregaram esses serviços? Acho que a Paty também falou dessa questão do trabalho em rede, né? Como é importante, como foi importante para a vida dela e é um valor também do Instituto Human, porque é isso, a gente começou a observar que existiam essas outras demandas, a gente começou a trazer outras ONGs para o dia do evento, que oferecessem algum tipo de serviço. A gente trouxe o poder público para poder também ofertar ali o acesso a essas políticas públicas, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Assistência Social. Trouxemos empresas como a Sabesp, que foi um parceiraço na época, com o espaço da água, com o espaço para o treinamento dos voluntários, enfim. Então a gente conecta ali os três poderes, os voluntários, que na época a gente conseguiu atingir 200 voluntários para trabalhar no dia do evento. E dentro desse processo, o que era só uma loja de roupa, a gente falou, não, vamos ofertar tudo isso num dia só. A gente atendeu 800 pessoas em situação de rua. Gigante, né? Já começou grande. Você atingir 800 pessoas dia, em né? vulnerabilidade em um dia. Primeiro projeto. Não, primeiro. É muita muito coisa, ousado. É muita Não, coisa. gente, assim, né, off the record aqui, depois que passou o projeto, eu entrei, assim, numa crise de ansiedade Imagina. absurda. Imagina. Seu assim, corpo segurou toda a pressão, o estresse, e quando passou... Quando passou, assim, eu tive, né, gente, uma crise do pânico, assim, muito forte. Tanto é que eu tenho falando de Alexandre, né? Já Tenho processos. Eu tenho símbolos que eu acho que são muito importantes também nesse processo. Visíveis. Era isso que eu pensei. É minha barba e é meu cabelo.
se eu raspo meu cabelo, raspo minha barba... Vem algo Já novo por aí. sabe. Alguma Vem mudança aí. drástica. Algo aconteceu. Esse é um ponto Juro. engraçado sobre mim, uma curiosidade. Eu tenho esse lance com processos muito visível, muito forte em Você mim. deixa claro pra quem tá ao seu entorno. É. E aí passou desse Sweet Store, porque assim, é isso como a parte trouxe, tava todo no meu CPF, gente. Se desse algum BO, alguém, enfim, acontecesse alguma coisa relacionada à vida, quem ia responder criminalmente era eu. Então eu tava ali Simples. tentando Assim, ó. fazer tudo certinho e tal. E aí depois que passa esse projeto, todo mundo ficou super feliz. A ideia inicial, né, que a gente deu esse plus, deu super certo e tal. O atendimento, as pessoas gostaram do que receberam. Aí meu corpo entende, opa, você pode agora ficar. Relaxa. Respira. E aí, gente, aí veio essa crise e tal, e eu raspei o cabelo. Maravilhoso, porque eu acho que passou por esse processo. Aprendi muito, né? E isso que a Paty trouxe do aprendendo fazendo, né? Learn by doing, essa metodologia, foi o que aconteceu com a Hilma, né? E depois as pessoas começaram a perguntar, Ale, como que é o próximo? Qual é o próximo projeto? Qual que é o próximo? Até hoje. E, assim, Até hoje. Tô me recuperando. Dele, assim, do Instituto Hilma, ainda não existia. Foi realmente essa vontade de fazer. E o legal é que, apesar dos percalços que aconteceram no caminho, essa vontade, o porquê que eu quero fazer isso, permaneceu no seu coração, para que você começasse a pensar assim no Instituto. E o que eu achei muito bonito no processo, eu acho que todo mundo enxerga isso também, é a humildade de quando você quer algo novo, você se permitir aprender, né? A gente aprende no processo, isso é fato. Se a gente esperar estar pronto para alguma coisa, tem coisas que a gente nunca vai começar a fazer. E aí você tem a humildade de ouvir pessoas que já trabalham com isso, conversar com pessoas que já estão ali há um bom tempo, né? Juntar essa galera em rede para fazer isso, e que foi um princípio que permaneceu também no processo ali da criação da Hilma. Ah, sim. Porque esse trabalho em rede, a gente desde o princípio mesmo entendeu que não existe uma concorrência para o terceiro Exato. setor. No terceiro setor, existe muita vulnerabilidade, então a gente tem aliados, né? E a gente olha para as outras ONGs como aliados, até porque o Human Day mesmo é um projeto que a gente, a princípio, fazia só uma vez ao ano, né? Então, a gente não conseguia dar conta de toda a população em situação de rua. Como a gente trouxe, é um número alarmante. Então, se a gente não tem esse trabalho em rede, onde todo mundo se une em prol dessa causa, a gente não tem a mudança, né? Exato. Então, todo mundo se torna meio que ativista. E só nesse ponto que o Ale trouxe, eu até anotei. Porque quando você traz sobre essa sua crise de ansiedade, mostra tanto da sua vulnerabilidade, Ale. É humano, né? E acho que esse é um ponto legal de trazer aqui, porque muitas das pessoas que olham pra você, que olham pra nós no terceiro setor, veem a gente como super-heróis, né? A gente sabe tudo, a gente tem todas as respostas, a gente resolve tudo. A gente é com bonzinho, facilidade. né? Ai, a gente é o queridinho, gente boa. Gente, é tão bacana, O perfeito. Ela é tão tão galera. legal. Não é tão perfeito, né? Não tem defeito. E aí a gente traz, não, eu entrei em crise, eu tive ansiedade, eu tava com medo. Isso também mostra muito e explica para as outras pessoas que a gente é muito ser humano, né? Que a gente faz tudo isso realmente com a coragem, né? E é por isso, a coragem e a vulnerabilidade extremamente ligadas nesse ponto. Exato. Então, Não, total. Bom, eu sou também um grande fã dessa questão da vulnerabilidade. Eu acho que vai chegar um momento que nós vamos falar com elas. Já estamos falando com vulnerabilidade aqui, né? Estamos todos exato. vulneráveis, por favor, tirem Sim. suas armaduras aqui. Porque assim, a gente aqui de podcast, a gente entende muito da logística. Ela recebeu Da uma logística dos mensagem, nossos bora? projetos. Bora. né? Assim, Exato. Mas aí, enfim, então, depois desse projeto, né? Então, todo mundo começou a perguntar qual que é o próximo, qual que é o próximo. E eu falei, olha, é verdade, qual que é o próximo? E aí, a gente fez o próximo projeto, porque já tinha essa rede de gente engajada, né? Gente voluntária que queria fazer a mudança no mundo. E que, por vezes, também não sabia como e achou nesse primeiro... no Desse Store, né? Nesse primeiro projeto, a oportunidade de fazer parte de algo. E a gente falou, poxa, vamos trabalhar com idosos, né? Surgiu uma demanda ali com idosos em vulnerabilidade. Aí nós fizemos esse projeto também em 2017. estava lá, né, Carol? Nossa, incrível, divertido. Adorei. E o legal bingo. que... foi bingo. Karaokê. E o legal que nesse projeto, nesse processo, a gente falou assim, puxa, a gente é mais que isso, né? A gente é mais que o The Sweet Story, a gente é mais que esse projeto inicial.
vamos criar um movimento, né, Ká? E a Ká participou desse momento junto com a gente. Foi incrível. Que a gente criou, então, denominou o Movimento Hillman início, né? A gente não tinha ainda o Instituto Hillman, porque a gente não tinha o CNPJ, não tinha essa parte mais estrutural, mas a gente tinha o nome, Hillman, humano. Essa questão... Como veio o nome? Olha, Hillman? como veio o nome? Engraçado essa história. Veio porque a gente precisava, a gente se reuniu, eu, a Carol, mais 5 voluntários, incluindo o Matheus Bucata, pra gente pensar ali em... Quero trabalhar com gente. Quero trabalhar com gente, vamos criar esse movimento de gente, conectar projetos e tal. E aí a gente falou, a gente precisava de um nome. E aí eu tava assistindo um documentário que se chama Hillman. Um documentário Muito incrível, bom. tem no YouTube também. Que conta as histórias assim, das pessoas que estão em vulnerabilidade, histórias de cada país, né, dessas pessoas. E aquilo me tocou profundamente. Eu falei, nossa, a sensibilidade, né, a humanidade que existe em cada um, isso é lindo. Aí isso me pegou e aí ficou isso ali na minha cabeça. Aí depois eu assisti, eu tava ouvindo uma música que chama Human, do The Killers, que putz, virei fã demais, porque você vê a letra ali, super te pega. Aí eu bati o martelo e falei, quer saber? Human. Aí eu cheguei pro grupo, gente, tive a ideia, Movimento Human. E todo mundo, oh, nossa, legal, tal. E aí perguntaram também, por que Hillman? Por que inglês? Em inglês. Né? Aí eu falei, porque a gente ainda vai ser internacional. E fomos, e fomos. E fomos. Somos internacionais. Ai, que chique. A gente vai ser grande. Então, porque, né, enfim, inglês é a língua universal hoje, né, que é mais falada no mundo. Então, e aí surgiu, e aí a gente fez esse projeto com os idosos. Depois a gente começou a fazer outro projeto com as crianças. E aí esse projeto inicial, que era o The Sweet Store, ele não nasceu como The Sweet Store, porque já nasceu já com 2.0, editado, lá. E que a gente deu o nome, então, no próximo ano, em 2018, de Human Day. Então, hoje vocês conhecem o Human Day, aquilo que foi em 2017, projeto que deu a vida ao Instituto Hillman hoje. Tá aí vamos fazer a 19ª Nona edição esse ano. Quase 20 edições depois. Quase 20 edições depois. Até E porque... cada vez maior, né? Isso é muito lindo. E que isso eu acho que é a beleza do processo, né? É você tá melhorando e tá aperfeiçoando a cada etapa, a cada ano. Porque é isso, do primeiro aprendizado que nós tivemos, que o projeto foi incrível, mas com muitas falhas, muitas. Seja no engajamento, seja na questão logística do depósito, seja na questão da A produção. estrutura da loja era de caixote. Caixote. Choveu, a gente Não, ficou... e eu fico pensando nisso hoje, Pega um assim. guarda-chuva. Imagina. Terror da Não, logística. terror da Ah, logística. você ia ter terror. pesadelo. Nossa, eu ia ter pesadelo com isso. Hoje fala pra mim, vamos fazer de caixote. Eu falo, pelo amor de Deus, essa galera tá doida. Porque veio esse processo, né? A Sim. beleza do processo. Porque em 2018 a gente já fez a estrutura como uma loja, só que com andame multidirecional, né? E aí a gente veio aperfeiçoando cada vez mais para dar qualidade, cor, vida. E muitas pessoas foram somando, né, ao longo do Sim, processo. era isso que eu ia que é falar. bonito também. Porque, a gente não faz nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Exato. E é maravilhoso quando a gente vê essa união mesmo em prol de algo específico. Seja qual for o projeto, o evento, todo mundo ali, não. Bora, eu vou te ajudar com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, e você acrescenta ali naquele pacote. Isso é essencial. E a Hillman pra é dar muito certo. bacana nesse momento, assim, de dar oportunidade, né? Eu acho que todo mundo tem esse momento que a Hillman te dá essa oportunidade. Oportunidade de crescer, de testar algo, de você aprender. Então, acho que é muito legal, porque eu sou da área extremamente de exatas, né? Eu sou da área só de elétrica. E a área de TI, a Hillman me deu essa oportunidade de aprender a parte logística. Então, A oportunidade, é ou muito... a Hilma te dá a oportunidade, né? Ou então o Ale chega e fala, bora. Bora! Acredito que você vai. Eu acredito em você. E você tá tipo, meu amigo, nem eu tô acreditando em mim nessas horas. Ele fala, não, eu acredito em você e você vai fazer. Vai entregar. E a Só me gente fala entrega. como que vai ser aqui. Mas eu acho que isso é muito legal. Como a gente também já falou isso no início, né? Da metodologia Learn by Doing aqui, né? Fazendo, aprendendo. Eu participo muito desse processo. Hoje eu trabalho com produção de evento, também evento cultural, dentro do próprio Instituto Hillman, porque foi algo que eu aprendi na raça em 2017, eu tive aquela coragem, mas isso que é... E eu acho que essa é a essência, e é isso também que eu quero trazer como mensagem para todo mundo que faz e entra, faz parte do Instituto Hillman ou entra no Instituto Hillman, que você
é um ser, uma pessoa que tem capacidade infinita, sabe? E que pode fazer coisas incríveis. Basta mesmo ter essa oportunidade. Então, até mesmo no processo do Instituto Hillman, a nossa ideia é a gente ser uma base estruturada, organizada, burocraticamente fácil, para quem tem ideias, para quem tem vontade de transformar o mundo, usa da nossa material, da nossa base, para poder É o nosso sonho. fazer a diferença. E é isso que acontece, né? Com o Brilho das Manas, com O Rima Sem Pode Fronteiras. trazer o Rima Sem próprio Fronteiras. case do HSF, sim, porque foi um projeto que a gente não tinha. O HSF é o Human Sem Fronteiras, onde a gente atua com refugiados e imigrantes. Agora a gente tem ali um foco maior em venezuelanos, né? Sim. E foi um projeto que nasceu com o Evandro, que era um voluntário nosso amigo do Alê, olha aí o ponto de conexão. E ele trouxe, poxa, ele é internacionalista também, né? Ó. Não, você não, né? Eu ia falar, mas é só a mesma faculdade. Mas ele traz essa vontade de, poxa, eu queria muito atuar com esse público. Aí a gente olha um pro outro, a gente não tem nada disso. Mas o que você precisa? A gente tem essa base, a gente tem essa estrutura, Esses a gente parceiros. tem esse ponto de conexão com essas ONGs parceiras. E aí nasce o HSF, que até hoje a gente está aí com as aulas de português semanais. A gente tem também o processo de documentação dessa galera. Então, foi um projeto que se estruturou a partir de um sonho de um voluntário, que a gente só deu oportunidade, espaço, né? E ele fez acontecer e hoje está ali lindamente, tocando com a gente, né? Projeto lindo. maravilhoso. Exato. Trilhas Maravilhoso. também, né? Tudo foi se desenvolvendo. A gente acredita muito nesse processo, nessa força da mudança em coletivo, né? E quando você tem um sonho, é isso. Você tinha um sonho lá do The Street Store, né? Você tinha aquele sonho e você acreditou. E aí quando a pessoa vem né? com aquilo, vem com aquele sonho... Comprei na planta. E a gente compra o sonho. A gente compra. A gente compra. Então, é isso. Fluiu tão bem. Dá muito orgulho de ver o processo, né? Porque agora a gente é um hub de projetos sociais, né? Um guarda-chuva de projetos sociais, onde o Instituto se coloca ali como mãe e a gente tem as várias frentes, as várias causas, né? Até depois a gente pode se aprofundar mais nisso para trazer, porque população em situação de rua, refugiados, população trans e travesti, a gente tem uma gama, né, de que trabalha direitos humanos, Democratização afinal, da né? cultura agora, Essa né? ideia, justamente, direitos humanos, atender né, esses públicos que a gente vê que tem essa necessidade. Então, por isso que a gente tiver ideias também para somar, é sempre bem-vindo. Gente, um exemplo vivo, o Humancast. Como é que surgiu, o Humancast? Cá e Ivan, né? Que foi com Conversa essa dupla de aqui. mesa de café mesmo, Só fui literalmente. avisada depois. Literalmente, foi assim. Como é que foi? Começo? A gente estávamos tomando um café pós-treinamento Hillman. Pós-treinamento Hillman. Treinamento, se você não é voluntário, se você sabe os nossos treinamentos maravilhosos em Instituto Hillman. Presencial, né? Presenciais. Tivemos um treinamento e estávamos tomando aquele café pós toda aquela vibe, Adrenalina. aquela energia boa que a gente recebe no treinamento. E aquele papo muito Do peito, do coração, nossa, aquela total, conversa assim, de peito aquela aberto. conversa extremamente vulnerável. Sabe aquela conversa que você joga assim, ó, tudo que você sente, seus defeitos, suas qualidades, com maior transparência possível? E aí, saindo, né, levantamos e... Por que não transformar isso num podcast? Para alcançar e trazer mais pessoas para essa conversa, que a gente né? possa conversar de forma tranquila e aberta com não só entre nós, mas entre todos, né? Que fazem parte não só da Hillman, mas que vão conhecer a gente. Então foi isso. Essa vontade isso. que as pessoas Literalmente. sentem na mesa com a gente, né? Já que não dá pra gente sentar na mesa com todo mundo. Com todo mundo, a gente para abre que esse as espaço. pessoas estejam com a gente. E de forma muito leve. Leve. Foi um papo tão profundo. Exato. Mas ao mesmo E, tempo tão assim, leve. E algo que traz um alívio pra gente quando você percebe que há certas angústias que você vive que não é só você, né? Ou dúvidas, ou ideias. E como é gostoso você ter com quem compartilhar. Então, fique sempre à vontade também para participar da nossa conversa de alguma forma aí, porque essa é a nossa ideia, né? Mostrando esse lado do voluntariado, dos direitos humanos, que é o que nos conecta, é o que a gente acredita e é pelo qual nós lutamos, né? Que é uma sociedade mais justa.
Mas dentro disso somos seres humanos e a vida não é linear, ela não vem com um Com manual. certeza. Então no caminho a gente tem altos e baixos e o que a gente puder dividir com vocês desses altos e baixos, estaremos aqui. É maravilhoso. Eu acho que tem um lance muito grande da referência, né? Porque eu acho que quando a gente vê gente conversando de assuntos que talvez a gente não tem no nosso dia a dia e que de alguma forma nos atravessa, é como se fosse um abraço, né? Sim. Eu sinto isso, assim, tem alguns podcasts também que eu escuto no meu dia a dia, trabalhando, e nossa, é como se fosse realmente cada conversa um abraço. E como que a gente faz isso também, né, no nosso papo? E então, isso nasce, né, numa mesa de café. E como nesse processo, né, nunca fizemos um podcast. E a gente chamou o nosso parceiro do Instituto Hilma, que cuida da parte de audiovisual, que é o Theo maravilhoso. Theo, nosso Theo. total. E aí, nesse processo, vamos. Ele falou, vamos também. Então, Que é isso, né? São as pessoas que topam Acreditam. todas essas... Somente, Acreditam não faz nada nessas... sozinho. só que isso me puxa uma pauta muito interessante, que é o lance da coragem. Coragem. Vamos falar sobre coragem? Coragem. Coragem. Porque Coragem. coragem, eu acho que é isso, né? Coragem, ela se a gente for ver na definição, Do latim? ela é do latim, cor de coração, né, Paty? Isso. E o restante da palavra de ação, né? Age de agir mesmo. Agir agir. com o coração. Agir com o coração. Então, quando a gente está ali muito bem intencionado para fazer as coisas, né? E a gente sempre coloca na dicotomia do medo, né? Coragem e medo. E sendo que a gente sabe também que a diferença, existe ali o oposto, né? Do medo é o amor. Né? Então, a gente, com tudo isso na mesa, a gente começa a perceber, peraí, eu estou sendo corajoso? Como é que eu estou sendo corajoso no meu dia a dia? Né? Nas tarefas do meu trabalho, nas tarefas de ouvir nosso chamado. Né? Como eu havia falado, a gente falou aqui um pouquinho da história da Hilma, eu acho que a Hilma ela nasce com um ato de coragem. Né? Não só por mim, mas também de todo mundo que abraçou a Hilma lá no início, com cada um que abraça a Hilma hoje, enfim. E age de acordo com aquilo que acredita. E aí eu queria perguntar para você, cara, que está do meu ladinho. Qual foi a última vez que você agiu com coragem? Uau! Tadam. Não é fácil, é assim, ó. Nada, não tem roteiro. Não tem roteiro É flow aqui, gente. O que vem no coração é que a gente joga pra e mesa. não é combinado, né? Não tem roteiro e não é combinado. A última vez que eu agi com coragem, eu acho que a coragem está presente no nosso dia a dia de diversas formas, né? De formas pequenas ou em grandes atos. Porque, como a gente falou, essa questão de agir com o coração para algo novo, e tudo que é novo às vezes dá uma insegurança, Muita. deixa a gente um pouco assim, né? E será que vai dar certo? Sim. Mas de grande coisa, assim, que eu considero, foi um curso numa área totalmente diferente. Eu sou formada em jornalismo. E eu falei, tô sem fazer nada, minha vida tá parada. Só que não, porque eu não faço um outro curso diferente, enfim. E aí eu comecei a estudar para a área de eventos, gerenciamento de eventos, enfim. E, gente, eu fiquei com muito medo no início, porque eu falei, cara, é um público diferente, uma linguagem diferente. Será? Mas É algo novo. É algo novo. Só que é tão legal quando você descobre, às vezes, habilidades que você nem sabia que tinha. E o ser humano é tão flexível, assim, a gente se joga e vai, né? Então, isso exigiu de mim coragem e eu pude depois colher os frutos disso. Foi bem legal. E eu tenho aprendido muito com isso, do ir com medo mesmo. Ai. É aquele clichê, né? Vai com medo mesmo, porque... Difícil! a gente tem uma crise de ansiedade no processo, Ai, você rola sabe, ali, né? Como é que a é? barriga dá um negócio... Tem aquela brincadeira, né? Como que é? Acredito, entrego, confio, entrego, surto e agradeço. Isso, exatamente. Né? É isso, faz parte. Chama né? terapeuta, né, Patrícia? Chama Chama psicóloga, né? Psicóloga, chama socorro. Mas foi um Pois ato de mas coragem. mesmo com Vai com medo mesmo. Né? E às vezes você descobre coisas tão incríveis depois que você passa pelo medo. E não só o medo do dar errado, mas às vezes de dar certo. Porque a gente às vezes planeja sempre algo tão incrível e fica assim, tá,
tô com medo que dê errado, mas e se der certo? Como que eu vou lidar com isso também? E Será que eu vezes, aguento? e às vezes a gente Porque tem um se pacote auto-sabota nisso. nesse E aí processo. vem a sabotagem, Uhum. que a gente também tem que tomar muito cuidado. E dá pano pra manga, gente. Então, a coragem, ela me desafia, ela aparece no meu dia a dia, né? Com pautas diferentes que eu tenho que lidar no meu trabalho, com pessoas, enfim, diariamente, né? E há momentos em que eu escolho ter coragem. E nessa escolha vem aí esse processo maluco que a gente comentou aqui, que é vencer nossas inseguranças e medos. E depois os Interessante, frutos, né? não, interessante isso, né? Eu escolho ter coragem. É, um Paty. processo de escolha. Escolhe mesmo. Qual foi a última vez que você escolheu ter coragem? Aqui. Porque eu acho que aqui é o momento onde a gente tá se expondo, onde realmente a gente não tem roteiro. Sim. Então a gente também. Eu escolhi estar vulnerável aqui hoje. Pro Alexandre te fazer perguntas Expor. extremamente complexas. E se expor emocionalmente, mas acreditando que tá todo mundo aqui se colocando também nesse lugar. E aí esse lugar se torna um lugar de coragem. E esse lugar se torna um lugar onde a gente trabalha a empatia com o outro. Porque a coragem, ela tá totalmente ligada com a nossa vulnerabilidade. E aí, então, eu estou vulnerável. Total. Esse espaço se torna um espaço onde eu me abro e vocês se abrem também. E aí a gente expõe os nossos sentimentos. E expondo nossos sentimentos, a gente torna esse ambiente um ambiente mais agradável, um ambiente mais colaborativo, porque é um ambiente empático de troca, né? Então, eu acho que hoje é um momento onde sou uma pessoa corajosa por estar aqui. Perfeito. E acho que é isso, Ai, com esse certeza. novo, né? E é muito corajoso, né? O se abrir. Sim. A gente poder trocar com as pessoas, falar aquilo que está dentro de nós, né? Não guardar tudo. Isso é uma atitude de coragem, sim. Sim, quando eu falo da empatia aqui, eu acho que por vezes também a empatia, ela é... Eu não sei se a terminologia da empatia é clara para todo mundo, né? Porque quando a gente fala de empatia, por vezes ela se confunde com a simpatia. Ela se confunde com a pena também. Perigoso. Sim, e daí você olha pra empatia e na verdade a empatia ela é muito mais do que a gente se colocar no lugar do outro, mas é a gente sentir junto com o outro. Perfeito. E eu ativar mesmo a minha empatia com vocês é conseguir sentir também um pouco desse sentimento. Poxa, você tá trazendo emoção na sua fala. E eu consigo me lembrar de um momento onde eu passei por algo parecido e eu lembro desse sentimento e consigo sentir ela por você. Então a empatia é algo tão profundo. E aí ela exige essa coragem, essa vulnerabilidade para que a gente tenha essa troca, né? Mas sabe que até exigir essa vulnerabilidade de se expor emocionalmente é muito difícil, né? Porque, não sei vocês, gente, mas no dia a dia a gente está tão exposto, né? Tanto a essa carga de trabalho em excesso, a tantas vulnerabilidades sociais, né? Se alguém que pega metrô, puxa, você sai ali na rua, na Paulista, ou no centro, você encontra muitas pessoas, né, pedindo alguma ajuda. Então, a gente está exposto a essas vulnerabilidades e isso acaba fazendo com que a gente tenha que regular ali esse nosso posicionamento, né? Então, isso acaba também nos afetando, né, no sentido de puxa, como é que eu vou atuar nesse cenário? Como é que eu vou me expor, assim, né? Mas aí, estão jogando já a bola pro Ivan. Chegou a minha vez. E falando também sobre essa exposição das emoções, né? Como é que você lida, Ivan, trabalhando no Instituto Hillman e enfrentando diariamente algumas questões de vulnerabilidades sociais e como que você consegue ver isso e atuar de uma forma assertiva? Para que não te, né, te machuque ou que não te barre. Isso é importante. Porque a gente tem... Quando a gente lida com a vulnerabilidade do outro, um estado de vulnerabilidade do outro, a gente tem que sair muito desse papel do super-herói. Perfeito. Né? De putz, o cara é um coitado, o cara tá numa situação inferior. A gente tem que sair desse patamar de superioridade e momento heróico da vida, né? Por dois motivos. Na minha percepção hoje, na percepção que eu tenho, eu acho que isso tira um pouco a gente daquela dor de tipo, putz, eu tô vendo alguém numa situação ruim,
olha que dó. Porque a gente sai desse cenário, a gente entende uma pessoa como ela é, uma pessoa, tanto quanto nós. Né? Então, Se iguala, né? você se Você iguala. não fica nesse lugar de superioridade. Exato. Vira uma relação horizontal. Totalmente. Extremamente importante. Porque quando acho que a gente perde isso da mente, a gente entra nesse cenário de, eu não consigo lidar com essa situação porque eu me machuco. E prefiro evitar. Aí prefiro evitar. Aí passa a ser sobre você também. Aí é sobre você, né? Óbvio. Exato, não é, né? Perfeito. A gente tá sempre. A gente também tem que tomar cuidado com aquilo que sobrecarrega a gente emocionalmente, psicologicamente. Tem que ter um cuidado pessoal ali um pouco também pra gente entender os nossos limites ou até onde a gente consegue ir. Porque também é uma disruptura. Você tá em casa hoje vivendo a sua vida como você cresceu, como você foi ensinado, como você, né? Basicamente a sua cultura. Que é diferente de um pouco da Paty, né? Que já traz isso do berço. Esse estado de você estar num cenário de doação. Eu acho que quando a gente não veio desse berço, a gente tem um processo, mas é o ato da coragem, né? Um pouco de coragem coletiva também, de você ter outras pessoas, como a Lê, tipo, cara, vamos? E se a gente for? E se a gente fizer? Então, esse ato de coragem coletiva, onde você vê outras pessoas fazendo a mesma coisa, né? E você tá de peito aberto, mente aberta, para sair desse patamar de superioridade, tirar um pouco desse ego, né? Esse ego inflado de, né? Nossa, que dó, que essa pessoa tá numa situação ruim e tal. E é assim que eu tento lidar. Eu tive muitos desafios com isso, né? Porque a nível de não crescer num berço, como que eu posso dizer? De voluntariado. Passei por um processo de adaptação. E eu acho que foi esse o processo que eu entendi, que a gente tem que sair desse patamar e olhar como um igual, uma pessoa igual a você. Mas eu acho que isso é muito importante, Ivan, porque você saiu da omissão, Sim. né? Você escolheu ali atuar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus limites, naquilo que você acha que tem que mudar, naquilo que você vê como injustiça, né? Sim. Injustiça social. Então, é muito legal como você trouxe, principalmente a questão do super-herói. É importante a gente ter isso em mente. Assim. Sim, e é isso, né? Como a Paty também trouxe, da gente se igualar ali. Eu acho que isso é realmente fundamental. Eu vou pegar só um gancho, porque eu me Por favor. recordei agora. As minhas primeiras ações sociais, meu pai me fez um desafio. E eu me lembrei, acho que isso pode ajudar para quem tá começando. Ótimo. Era assim, quando você vai para uma ação, você tem que voltar para casa e escrever pelo menos uma coisa que você aprendeu. Porque a gente encontrava crianças, né, na mesma idade que eu, muito mais vulnerável, e acho que o medo dos meus pais é que eu me sentisse superior. Então, quando eles faziam essa pergunta para mim, eu me colocava no lugar de aprendiz, de aluna, onde eu tava lá e o outro ia me trazer informação que eu não sabia. Que lindo. Para eu conseguir levar para casa. E eu acho que esse ponto de ser aprendiz e talvez levar isso para as ações como o que eu vou aprender hoje com essa ação, também traz esse lugar, tira você desse lugar, sabe, de superioridade. Então eu lembrei, eu falei, acho que é uma boa tática. É interessante porque te tira da perspectiva sua e te coloca para a perspectiva do outro, né? E aí você fica muito Da mais escuta. presente, porque o ponto do estar no aqui e agora, estar presente, de ouvido aberto mesmo, que mente aberta, sem julgamento, porque você está querendo trazer as informações, entender as informações do outro, da perspectiva do outro, putz, isso é potente, né? Porque quando o outro vem, por vezes o outro vinha, com uma roupa, com um cheiro, com um cabelo. Se eu prestasse atenção na característica em julgar, né? E em olhar para o outro nesse olhar de julgamento, eu perderia as informações do que ele estava me trazendo. E a realidade era totalmente diferente. Então, também, se eu fosse julgar pela minha história de vida, nunca faria isso. Mas, e aí, aprender também a ter a escuta de uma maneira aberta e também trazer isso pro seu corporal, né? Porque, por vezes, também o outro traz, eu não vou julgar. Mas o cara, eu sempre falei isso nos treinamentos, o cara tá lá com o olho arregalado, assustado com a história. Sim. Corpo aqui, ó, fechado. E né? o outro precisa também entender que você tá aberto, entendeu? O outro precisa também sentir confiança em você para trazer, porque senão ele não vai trazer. É uma relação ali, É uma né? relação. É você não achar que vai ali, só vou entregar algo. E
e ficar nessa fase, assim, material, e não ter, de fato, uma troca. Frio, né? E tem que ter essa troca, Ah, né? eu A gente quero- sempre pode aprender. Eu quero trazer um negocinho aqui. Acho que o Instituto Hillman fez isso muito, muito, muito grandiosamente com o Brilho das Manas e dos Manos. É uma ação, assim, perfeita. Você que não conhece o Brilho das Manas e dos Manos, mas eu vou contar aqui um casozinho. Quero mandar um beijo pra Jennifer, nossa líder do Brilho Não. das Manas e dos Manos, que faz acontecer. Jennifer, a gente te ama. Eu não vou falar nada, porque a Jennifer sabe que eu sou suspeitíssimo, A gente é assim, fã pra dela. falar sobre ela. Mas sim, Ivan, traga. É que o brilho, ele tem essa característica da gente... toda vez que as pessoas falam fazer com e não para, eu lembro desse momento do brilho. Que eu acho que a primeira ação do ano passado, que elas trouxeram... A última ação? Não Tá. lembro. Que elas trouxeram... num desses papos que a gente foi fazendo uma construção, né, de entender, Criar ouvir, criar vínculos e tudo mais, e elas trouxeram que queriam jogos. Jogos. A gente está vivendo com pessoas em vulnerabilidade, e a gente acha que o que elas precisam é roupa, kit higiene, Comida. Curioso, comida. Só. E somente Só. isso, né? Somente só, né? Somente só. Sim. E não, elas trouxeram papo de escuta. O que vocês querem? Vamos construir com vocês. O que vocês estão precisando? Jogos. A gente quer jogos. A gente quer um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas. E Jenny, maravilhosamente Jenny, trouxe Um dia de jogos, né? essa perspectiva nas costas e falou: vamos arrecadar jogos e vamos não só entregar os jogos, nós vamos dar um dia de jogos, Vamos jogar junto. jogar juntos, Participar. fazer com, não só para, toma, tá aqui, faça, vamos fazer com vocês. E eu acho que toda vez que a gente fala sobre o Instituto Hillman e a gente fala sobre a estrutura do Instituto Hillman, eu sempre me remeto a esse dia específico, que foi um dia que eu estive um pouco inserido, e eu me lembro muito claramente disso, da gente fazendo com elas e trazendo isso a jogos. E só um ponto que você trouxe que me chamou a atenção, quando você traz que jogos é algo que as pessoas não precisam, aí eu me lembrei do Fest, que quando a gente fala sobre levar cultura pra vulnerabilidade, as pessoas falam, mas cultura é luxo. Cultura é luxo, Mas eu não imagino meu dia sem cultura, porque eu não consigo caminhar sem ouvir uma música, eu não consigo imaginar não ver uma série, Pois não é. ler um livro, né? A cultura tá em tudo. E quando a gente trazia essa ideia de cultura, era muito... A gente foi questionado, né? Sobre por que implementar cultura, sabe? Cultura parecia algo tão distante. Pô, mas eu já tô entregando roupa, já tô entregando banho. Pra quê, né? Esse cuidado que também foi a partir de uma escuta, né? A partir da nossa escuta sobre a falta de cor, sobre a falta de música, sobre a falta de oficina. Isso nos fez questionar, por que não, né? Levar isso. A gente foi implementando no Rio Mandei até um ponto que o Fest não Surge. cabia mais no Rio Mandei. Ele teve que crescer, Não né? cabe E veio o mais, Fest pra né? rua. A gente tá aí na criação. terceira edição agora. E novamente mais um ato de coragem. Muita coragem. Muita coragem da gente fazer um evento cultural, não é só um evento social. Pra todos, né? Um evento cultural para todos, Que é para um que direito todos também. possam ter acesso. A democratização da cultura, né? É perfeito. Nossa, gente, vocês estavam falando aqui, tava passando um filme realmente na minha cabeça, sabe? Porque tudo isso realmente envolve coragem, envolve vulnerabilidade. E é muito bom entender que cada um tá nesse processo individual, né? E não só se conectando na Hilma, mas também se conectando em cada tarefa do seu dia a dia. Acho que outro momento assim que eu queria exaltar aqui hoje na nossa conversa para além desse medo, quando que a gente entendeu que a gente precisava mudar. Porque isso também faz parte do processo da coragem, a gente se tornar consciente das emoções, do nosso porquê. Então, é entender quando que a gente resolve mudar. Eu trago aqui no paralelo que, por mais de como a gente iniciou na vida, né? A gente teve várias referências. Então, você nasce no berço, eu nasci num berço diferente do seu berço, e por aí vai. E cada um tinha ali seus valores, seus princípios. Só que a gente vai crescendo e a gente vai vendo a realidade como é que é. Sendo injusta, né? Por vezes sendo ali desumana, por vezes ali faltam alguns percalços, algumas questões para o bem-estar geral.
E eu acho que esse movimento de mudança, mudar as nossas perspectivas, ela é fundamental. Eu acho que eu observo isso, né, nesse ato de coragem que enfim, eu divulguei, trouxe aqui para vocês quando eu fiz o The Swiss Story, que eu não sabia nada, mas porque eu tive essa vontade, esse lance do lance da mudança, né, do mudar as minhas perspectivas. E aí eu queria jogar aqui para a mesa, que se alguém quiser pegar, quando que vocês perceberam que vocês estavam mudando assim a sua perspectiva de vida? Seja para mudar, e aí qualquer assunto, né? Não precisa ser só voltado a voluntariado, mas algum tipo de mudança. Mudança de perspectiva, vida, faculdade, amor, relacionamento. Quando vocês perceberam mudanças? Quando eu senti o incômodo. Porque o incômodo, ele me move muito, sabe? Boa. E até nesse lugar, quando a gente fala sobre voluntariado, muitas pessoas trazem a questão da caridade, né? Que é uma temática que a gente aborda bastante. Total. E a gente fala sobre a caridade de um lugar onde as pessoas elas deveriam ficar felizes Sim. quando gera uma mudança a caridade, né? E a gente deveria cobrar por essa mudança e acompanhar essa mudança. É meio filantropia, né? E por isso Conectando ser ali. caridoso. Mas o fato é que agora a gente vê a caridade num lugar onde eu fico feliz pela caridade que eu fiz. E a caridade que eu fiz é a que é promovida e não a mudança em si, não o ponto final. E tudo isso, pra mim, assim, é desconfortável porque a caridade, ela mudou, né? A gente tinha uma terminologia que era utilizada e realmente era caridade. E depois isso foi se modificando ao longo do tempo. Os valores, né, foram intervindo. Eu acho que também Sim. conecta muito com a questão da dó, né? Porque se eu tenho dó do outro, o Ivan trouxe isso na sua fala. Se eu tenho dó do outro, eu tô dizendo no meu subconsciente que eu sou melhor que o outro. Coitadinho, que automaticamente dó. você inferioriza a pessoa. Você inferioriza a pessoa. É automático. A pessoa pode Exato. achar que não, pensar que não, mas é um processo totalmente automático. Exato. Não depende como que eu posso dizer, do seu aval. Exato. É feito, Sendo que, tá na feito. verdade, a perspectiva justamente é essa, né? Entender que o outro tem a potencialidade, tem Claro. né? o História. poder, exato, o poder histórico de sair da situação que tá e tal, a partir de uma ajuda, se eu tô em um lugar de ajudar, e ajudar o outro, mas sem ter essa perspectiva né, da inferiorizar o outro, né, em si. Mas interessante, Paty, essa questão da abundância. Incômodos, né? Exato. Acho que os incômodos nos movem. Uhum. Né? E eles nos deixam mais atentos. Eu vivi também esse processo de incômodo, Paty. E acho que foi um processo, eu não sei dizer um momento específico, mas ali por volta dos meus 16 anos pra frente, eu acho que quando a gente começa a ter mais contato com a sociedade em si, você sai um pouco ali da sua bolha, que são a sua família, né, as suas referências ali mais próximas, e começa a conviver com outros grupos, com outros espaços, vem faculdade, enfim. Eu acho que ali foi um dos motivos em que começou a me dar mais starts. Eu já tinha essa preocupação anteriormente, por conta da fé, enfim, de ter essa preocupação com o outro. Mas esse incômodo veio realmente mais fortemente com esse ímpeto de você também precisa se mover, tem que fazer alguma coisa, né? A bondade já também se manifesta em ações, não só gostaria tanto que tal coisa acontecesse e você fica só não gostaria, e às vezes coisas pequenas você pode fazer. E aí essa perspectiva começou a mudar ali quando eu também já estava também na faculdade, me permitindo ter contato com outros grupos. E eu acho que isso é extremamente importante, só abrindo um parênteses aqui. Não tem como eu ser empático se eu não tenho nenhuma referência, se eu não procuro ouvir o meu próximo, se eu não procuro entender a necessidade do próximo. Então, antes da gente julgar ou querer fazer qualquer coisa, seja mesmo bem intencionado, a gente precisa ouvir e entender qual é a realidade. Porque cada um parte de um ponto. Eu estava partindo de um ponto ali, por mais que antes dessa mudança de perspectiva eu tivesse ótimas intenções, não era tão assertivo. E aí, quando eu comecei a parar para escutar, para ouvir o pessoal, foi quando teve essa ruptura. E... Ai, gente, teve uma experiência que eu passei, foi com outro projeto social, eu novinha, eu já gostava de escrever. Estava começando a faculdade, aí eu falei, quero escrever. E foi também com população em situação de rua. E ali eu comecei a ouvir uma história ali do que levou aquela pessoa para aquela situação, que foi o rompimento com a família, e é muito engraçado porque às vezes a gente
quer conversar com a pessoa e já fala assim, ai, mas vamos falar com a sua família, por que a gente não te encaminha para sua família? E às vezes a problemática daquela pessoa foi justamente a família. E a questão da pessoa ali foi por questões familiares, né? Tinha o vício do alcoolismo, mas teve essa ruptura dentro da família. E compartilhando ali a história, eu consegui, assim, me colocar no lugar, que eu acho que é isso, a empatia, ela nasce ali quando você fala, caramba, se eu estivesse nessa situação, será que eu aguentaria? Como eu agiria? Enfim. E aquilo começou a mudar a minha opinião a respeito daquilo. De que a solução é só essa, só tem esse tipo, e não, você começa a ver que é um negócio ali homogêneo, que, não, né, que é tudo misto, enfim. Então, foi quando eu me permiti a ter contato com outros grupos, com outras Furou realidades. sua bolha, né? Então, estourei minha bolha. E também, acho que é um ponto importante do Instituto quando a gente traz a parte da educação. A nossa frente da educação é justamente porque a gente se preocupa que, para você conseguir furar a sua bolha, você precisa primeiro ter informação. Informação sobre contexto, informação sobre o porquê, porque se você participasse de uma formação do Instituto antes de ter ido para essa ação, você já entendeu um dos porquês das pessoas estarem em situação de rua. Acho que em segundo lugar a gente tem o ponto da família. Então, esse tipo de informação dá base para que a pessoa se torne, para além de um voluntário, ela se torne um ativista da causa. Eu preciso de aliados para nossas causas. Então, quando a gente faz uma ação onde a gente traz a educação, é exatamente esse ponto. Porque não existe um governo progressista suficiente sem uma organização, uma sociedade civil organizada, que se preocupa. A gente não vai promover a mudança se todo mundo não se organizar e não souber o que está acontecendo realmente nos dias de hoje na nossa sociedade, né? Então, essa é a nossa preocupação como uma frente militante. E a gente se preocupa também a longo prazo, né? É uma preocupação nossa, sempre foi, né? Não ficar em cima do muro, né? Não. Você falando, cara, me lembrou ali os inconformados mudam o mundo, né? Acho que o silêncio faz muito barulho. Exato. Exato. O silêncio é ensurdecedor. E é muito louco porque você muda, né? A revolução começa ali dentro de você. Sim. E aí você fala, caramba, agora eu tô enxergando o que antes eu não via. O que eu vou fazer com isso? Que aí vem a questão Os outros do vêm como. fazendo esse movimento. Você serve de inspiração para os demais. Então, às vezes a gente fala, pô, é uma pessoa fazendo algo. Mas é isso, é um Alê, Não, 4 jovens e depois vira uma algo mobilização gigantesco, né? gigante. Hoje que a gente mobiliza aí 400, 500 voluntários aí nessa ideia Exato. de Num ficar projeto, devendo. né? Porque a nossa base é muito maior que Nossa isso. base é Seja gigante. a causa que for, né? Se te tocou, se teve esse ímpeto, né? Seu olhar ficou ali aguçado para aquilo, dê espaço. Eu quero trazer uma visão diferente disso. Por favor. Porque eu não comecei nessa perspectiva de incômodo. Olha Foi. só. Eu não comecei nessa perspectiva, porque uma coisa que a gente não falou aqui é porque eu entro pro terceiro setor, numa perspectiva muito mão na massa, né? Minha prima era namorada de um fundador de uma ONG parceira, inclusive, nossa. Outra ONG. Outra ONG, mas é parceira nossa. E aí ela começou a me pedir algumas coisas técnicas, a nível de construir algumas bases, construir Soluções, algumas né? estruturas. E aí eu comecei a fazer parte nesse cenário. Eu era bem mais novo, ainda estava bem longe da faculdade ainda. Um adolescente. Um adolescente. Então ainda não tinha tido acesso a essa parte do incômodo sozinho, vamos dizer assim, de construir esse lado. Então ainda estava muito num processo mão na massa só, fazendo, acontecendo. E o que dá muito essa virada de chave na minha mente é uma história em que eu começo a perceber que, assim, a pessoa ela está nessa situação muito num quesito dela está nessa situação. Não é essa situação. Ela não é uma pessoa em situação... não é aquilo. Ela está naquela situação, numa história que eu ouvi, muito triste, de um pai que perdeu uma filha. E ele viu esse processo de perda. E aí ele conta essa história. E aí eu, ouvindo a história, paro e reflito. Eu não sou pai. Eu, enquanto filho, mesmo assim, pensando vendo nele o meu pai, contando essa história,
Falou, cara, se estivesse na situação dele, eu não garanto que eu não estaria no mesmo lugar que ele. Perdido, né? Em situação de rua. Em situação de rua, sem conseguir me reerguer. Algum E é tipo isso, de vício. num estado de... Trauma, né? acaba de perder, eu acho que para um pai deve ser um dos bens mais preciosos que você tem, que é um filho. Acaba de perder o filho, não consegue... Óbvio, cai em uma espiral de Sem rede de problemas. apoio. E não tem uma rede de apoio. Sim, e aí a sim. família não consegue compreender. E aí a gente como, né? Tá fazendo charme. Não sei o porquê. Nossa, que grande. Realmente, cara, é uma coisa muito grande você perder alguém que você ama, ainda mais uma posição de pai e filho. Então, eu não cresci nesse incômodo. Não foi o incômodo que me levou para o terceiro setor. E talvez para quem esteja ouvindo seja isso, porque talvez a pessoa esteja esperando. Eu estou esperando esse incômodo vir. Algo Esse momento sobrenatural, uma vir. luz acender, né? Vai chover, né? O raio vai cair na minha cabeça. E eu cheguei nessa história, na verdade essa história chegou até mim, eu já era voluntário há 3 anos, 3 anos e pouco de voluntário que eu fazia. Foi antes de eu entrar na Hilma, inclusive. Então é uma história que ela chega em mim depois já do começo da minha trajetória no terceiro setor. Então, e aí foi onde eu percebi, e aí é onde que eu começo a olhar para as pessoas em vulnerabilidade nesse olhar de igualdade. Perfeito. Né? Então, acho que é muito importante. Eu chego no terceiro setor assim, chego num negócio muito mão na massa, inclusive até hoje, né? Então, muito mão na massa. Mas depois eu começo a entender esse processo. Então, acho que é muito importante falar sobre isso também. Que não é só... a gente não começa só Esperar nesse o chamado, start, né? nessa cutucada. Não é só esperar o ponto de Talvez dor. provocar, né? Provoca isso de alguma outra forma. Mas Você ficar esperando, será que eu tenho vocação para isso? Porque eu sou assim. Sim. Cara, às vezes você pode contribuir pro dia de uma pessoa com a sua escuta, Seu com sorriso. o seu tempo, né? Então, não é nada assim... Me lembrou muito a Brené Brown, porque ela fala sobre isso. Só pode reclamar quem tá dentro da arena. Sério, só pode falar, eu só vou ouvir quem estiver também dentro da arena. Então, se tem uma pessoa lá reclamando, falando, trazendo um monte de apontamentos, falando, não, porque esse governo não faz nada, essas ONGs que querem levar cultura. Mas se o cara não tá na arena, se o cara não tá fazendo também, se ele não tá conversando, se ele não tá se dispondo, não tá acordando cedo e indo pra ação, esse cara, eu de verdade... Não vai escutar, né? Ele não vai entender a minha Você não vai escutar realidade ele. ali. E aquilo pra mim não me abala, porque ele não tá dentro, ele não tá vivenciando, E sabe? quem tá dentro tem uma perspectiva diferente, Totalmente né? diferente. Porque o de fora fala, mas é um oceano tão grande, tem tantas problemáticas, tanta coisa. Pra que isso? Isso é tão pequeno. E aí você, de dentro, já vê de outra forma. Fala, caramba, é mais uma gota, é algo que tá somando, né? E que É o tenham mais início, né? pessoas. É o Exato. início Você já olha de outra da forma. Que transformação. bom que tenham mais. Porque quanto mais pessoas estiverem dispostas a ter esse cuidado para com o outro, e não necessariamente apenas dentro de uma instituição, mas no seu dia a dia, né? Você promovendo ali o bem, poxa, a gente pode sim. Finalizando aqui, né? Gente boa, por favor, nos encontre. Nos encontre. Ou Venha encontre até os nós. seus. Esperando. Gente, E é isso, não esperem ter um momento de dor, assim, pra começar. Exato. Né? Chega junto, vamos fazer devagarzinho. Só vamos, né? Começa no backstage, depois você vai entendendo, depois você vai se aproximando. Não, maravilhoso. E aí a gente tá aqui. Pessoal, já indo então para o encerramento desse nosso primeiro episódio e também desse nosso primeiro papo inaugural aqui, eu queria jogar uma pergunta para cada um de vocês. Eu acho que também pode ser até bate-bola, algo bem direto ao legal. ponto. Mas eu acho que para que a gente possa trazer essa construção, né? E aqui a gente saia com alguma coisa. A gente já está saindo com várias coisas, mas saindo com mais. Então eu queria já jogar, então, começando de mais uma vez pela Carol. Te peguei pra Cristo hoje. No próximo, eu sou Você tá aqui do meu ladinho. Mas é isso, Você vai gente. tentar A aqui, Carol é a vai única trocar. que tem experiência com todo esse cenário aqui. Então, a Tá na gente tá... vantagem, que isso? Então, Vamos devagar. Cara, e aí depois eu acho que pode ir jogando a bola pra Paty, pro Ivan. Nós estávamos falando aqui sobre referências, né? Então, conta pra gente uma referência muito forte tua, pessoal, uma referência forte profissional e uma indicação. E aí pode ser um podcast, um livro, um filme. Meu Deus.
Eu indico a Hilma. Nossa, eu sou muito suspeita também. Não posso falar aí. Nesse campo social, aí acho que todo Não, mundo vai pode ser concordar tudo. comigo, que é a... Eu vou separar, assim. A Cindy. Ai, gente, meu amor. A Cindy, Cindy, ó, maravilhosa. Beijo, saudades, querida. Beijos. O trabalho que ela realiza, né, já vem aí de berço também. É realmente inspirador. Ela nos inspira a ser pessoas melhores e empáticas, enfim. Queremos Fã. Cindy aqui É. em alguns dos nossos Gente, episódios. a Vamos Cindy... pra frente, Deixa eu só... Pode fazer propaganda, fica à vontade. A Cindy, ela é filha da Andrea, fundadora do Anjos da Cidade. Uma das primeiras ONGs de São Paulo a atuar com população em situação de rua. Exatamente. São referência pra nós. Há 30 anos. Sim. E a Cindy, ela tem um trabalho muito lindo. Ela é advogada, ela tem um trabalho bem, bem bacana de mediação de conflitos com a parte da comunicação não violenta. E também é dentro do próprio terceiro setor. Ela trabalhou já na base, colaborativa, outras ONGs. E o ano passado ela integrou o nosso time de Produção no Fest. coordenação cultural do FEST. E ótima referência profissional. Muito boa. E, nossa, tem tantas mulheres, assim, que eu admiro. Angela Davis. Sim, maravilhosa. Michelle Obama, assim, por esse ímpeto. O trabalho que ela realiza também é muito bonito. São inspirações para mim. E você comentou de livros também? Alguma indicação? Indicação. Vou deixar aqui pra É um galera. mais recente que eu li. Recentemente eu li Tudo Sobre o Amor. Bell Hooks. Tô pra ler. É realmente uma obra que nos atravessa e uma temática necessária, realmente um resgate ao amor. E parte muito da minha filosofia, eu acredito que o amor ele tem que estar presente no nosso dia, a gente precisa do amor, ele é revolucionário, desafiador, porque às vezes a gente não tem tantas referências à nossa volta, mas é possível, então que a gente possa sonhar e acreditar que ainda é possível a gente trazer o amor nas nossas relações, no nosso dia a dia. Então, indicação, Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. Lindo. Nota. Lindo, É lindo, isso. lindo. Foi o que veio Nossa. na cabeça. Boa, eu bate também bola. tenho uma indicação que é o poder do altruísmo. Quem escreveu, acho que é Jamil. Foi o último que eu li. Meu, muito bom, falando sobre altruísmo, né? Que eu acho que é uma parte que a gente vou também anotar. atua muito. Excelente. Acho que eu indicaria isso. Já começou pela indicação, então. Agora só duas Já referências. veio, aqui se Já- veio. É. É que aí você falou, eu me lembrei. Falei, nossa, Referência. esse foi bom mesmo. Você falou, o último que eu li. Eu pensei, putz, o último que eu li sobre isso é esse, excelente. Boa. Referência profissional e pessoal. Bapum. Aí eu gosto mesmo de trás pra frente. Acho que Perfeito. pessoal, meus pais, assim, meus pais são, as pessoas mais caridosas, mais gentis, mais empáticas que eu conheço, assim, sem dúvidas. Eu sou o que sou porque eu tive eles na minha vida. Incrível. Então, pai e mãe, amo vocês. E eles são presentes, né, a todo momento, assim, eles estão no meu backstage a todo momento, porque eles me dão suporte, né? Quando a gente foi trabalhar no Instituto Hillman e a gente não tinha, né, muita estrutura, muita coisa, a gente tinha um sonho mesmo. Se não fosse a base deles me dando suporte, tipo, vai lá que a gente tá aqui, eu acho que eu não teria ido, sabe? Então, pessoas que acreditem nos seus sonhos também é muito potente. Perfeito. Então, gratidão muita por isso. E eu acho que profissional, a Brené Brown mesmo. Eu acho ela muito referência de empatia, de coragem, de vulnerabilidade. Os estudos dela são muito profundos. Ela dedicou uma vida a isso. Acho que para todos nós, até, né, psicólogos, e que atua com essa parte, né, de contato com o outro, de modo geral. Ela é uma referência, então Já traria... fica a indicação também, né? o livro dela, a gente tem tanto Netflix, documentário. Documentário, um chamado pra coragem. Coragem, né? O livro, A a coragem Coragem. para liderar Muito e a bom. coragem de ser imperfeito. Lindíssimo. Gente, vale a pena Somos a todos leitura. cadelinhos aqui dela, gente. Assim, ó, livro de cabeceira, de cama, é esse. Maravilhoso. Sim, muito bom. Ótimo. Gente, ainda não atingi esse patamar dessa galera aqui. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Ai, ninguém escuta ele, por favor. Não, é que assim, não é jabazinho, tá, gente? É real. Assim, a minha referência hoje, a minha maior referência, não só profissional como no terceiro setor, é a galera que compõe a Hillman, de verdade. Tô pagando ele pra falar isso. Mentira. Segue o Pix. Eu te amo, Mas você é sabe. isso, é um lugar que eu consigo hoje aprender e colocar em prática tudo aquilo que eu gostaria. As pessoas me perguntam, Ivan, o que você deixaria? Seu emprego,
Ou a Hilma. Eu falo, não pergunta de novo. Já me Não perguntaram e eu Não adorei. pergunta de novo que eu largo a empresa. Lasque-se eles que se virem. Então, assim, hoje a minha referência é Ale, Paty, A, Cami, todos vocês que trazem toda essa... Como que eu posso dizer? Ele quer fazer a gente chorar. Não tava nem preparado. Obrigado, Ivan. Traz essa coragem. É isso. Tem até uma frase que a gente tá falando sobre coragem, ela tá na minha cabeça, que é isso. Entre a ideia e o sucesso de a gente ter um fest, da gente ter o Human Day, da gente ter o Brilho e o Human Sem Fronteiras, é a coragem que vem no meio. Uhum. E essa coragem que a galera do Instituto Human traz pra mesa e traz pro dia a dia, que, cara, me move demais, assim. Me traz tudo, assim. Arrasou. Tudo. De verdade, gente. Pessoal e profissional, então, sua... Tanto pessoal quanto profissional, porque é isso, é um ambiente hoje... eu falo para as pessoas que minha intenção de carreira era chegar um dia na vida em que eu não ficasse 100% do tempo atrás de uma mesa fazendo exatamente a mesma coisa. E profissionalmente hoje eu sou muito contemplado na Human por isso. Porque eu consigo fazer um pouco de tudo, aprender sobre tudo, e vocês me trazem toda essa referência, não só profissional, de como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Paty, que a gente fala que é o nosso amor em pessoa para falar. A gente tem esse carinho. Como que Paty consegue? A Paty é aquela pessoa que te dá bronca e você fala, pô, obrigado. Valeu. Obrigado. Você sente um abraço no bronca. Um abraço. Então, essa capacidade de falar, o Ale com toda essa coragem, todo esse amor, a IA que traz toda aquela Energia. dinâmica do projeto de tem que fazer Assertividade. direitinho. Assertividade, vamos dizer Perfeita. assim. Jenny com todo esse amor para trazer novos projetos e novas ações. Então hoje vocês me inspiram profissionalmente e pessoalmente a ser um profissional melhor e a ser uma pessoa melhor. Assim terminamos o nosso RimaCast. Muito obrigado a você que assistiu. Não, sério, depois disso eu Façam não tenho parte, gente, palavras. façam parte. tenho. Eu sou E- super suspeito. Eu sempre falo pra ela, faz parte da Human. Você não faz parte da Human? Então tá vivendo errado. E agora é isso aí. Obrigada, amigo. Valeu. Obrigada mesmo. Bom, gente, então, muito obrigado. Ah, não, por peraí. esse Isso papo. é sua, meu amor. Ah, Isso tem é a- o Eu ponto. sou. Eu tava quer querendo fugir, gente. Eu não Quer consegui fugir, pensar quer que... fugir. Tentou jogar. Eu consegui pensar que... Volta. Vamos lá. Ixi, gente. no É susto difícil mesmo mesmo, também. né? É ótimo Tá jogar. vendo? Ele ia passar batido. Não, vamos lá. Eu vou tentar ser direto ao ponto. Vamos lá. Uma referência profissional. Bernie Brown, compartilho. Oh, lindo. Maravilhosa. Fica essas indicações. Uma referência pessoal. O Anker. O Anker é um dos fundadores do Instituto Human. Eu acho ele um cara, assim, incrível. Super alinhado aos seus objetivos, propósitos. Então, uma baita experiência, baita referência para mim. E a referência... E uma indicação, né? Tem um podcast... Tantã, que eu ouço ele quase todos os dias quando eu tô trabalhando, que é Para Dar Nome às Coisas. É muito sabe. bom. Quem me indicou foi, obviamente, minha amiga Ká. A indicação da indicação. É a indicação da indicação. Esse podcast está em todas as plataformas digitais. E ele é um podcast que é isso, é um diálogo vivo sobre a vida, sobre tudo que atravessa. Um abraço. E um abraço diário. Então também fica essa indicação para vocês. Nossa, amigo, e aquela série na Netflix de desenho? The Midnight. Ai, outra série. Eu acho que inclusive a gente vai ter que trazer essa série pra pauta de algum Porque ela é muito podcast profunda. nosso. Mas é o Midnight Gospel. Ai, essa. É uma série que foi feita em 2020 e fala também sobre assuntos profundos sobre a vida no formato totalmente didático. Luto, amor, meu, vale a incrível. pena. Viu? Vale a pena. É viajadão, E mas é maravilhoso. É a viagem, mas tudo bem. Mas, assim, Assistam. 7 episódios, eu acho, 20 É, minutos. Aproveita meu, a viagem. tá fazendo Aproveita a nada. viagem. Vale a pena. Bom, pessoal, então eu agradeço vocês por se jogarem no nosso HumanCast. Esse, como eu havia falado, esse é o nosso espaço de conversa diárias aqui no Instituto Human. É um espaço onde nós vamos falar aqui de coisas do coração, coisas da mente, Coisa séria, coisa que engraçada. passam na nossa cabeça, coisas engraçadas.
e que a partir daí nós vamos construir essas conversas e convidar vocês para essas conversas também a partir das reflexões. Hoje foi nosso grande piloto, então nos próximos episódios nós vamos ter outros assuntos que versam assuntos do terceiro setor, assuntos pessoais, e também outros profissionais que vão vir para a mesa. Falando em estar de peito aberto e como que é o nome? Documente coração Não. aberto. Vulnerabilidade? Vulnerabilidade. A gente pode falar que é o piloto bis? Pode, A gente óbvio. pode... Não, que é o piloto bis. Literalmente piloto bis. Porque a gente tá gravando pela segunda vez. Exato. Vulnerabilidade, gente, é importante. A gente tá em Exato. espaço de A primeira vez deu um erro e a segunda vez agora é essa. É essa. Isso aí é tão bom quanto, pessoal. Tão bom quanto. Parabéns, Piloto parabéns, bis. parabéns, Gente, parabéns. E aí, só um ponto. Antes da gente fechar, importante. Pera. Para quem não conhece nós aqui do Instituto, a gente falou tanto do Instituto, mas Sim. estamos com um site no ar, uma plataforma Novíssimo. linda, novinha. Eu acho que vale a pena, quem não conhece o Instituto, entrar no nosso site. www.institutohillman.org. Perfeito. E lá você vai ter as informações sobre os nossos projetos, a nossa agenda de atuação, os nossos princípios, um pouquinho mais da gente. Tem também ali... Transparência. A transparência é super importante. A gente tem uma baita responsabilidade em relação a isso. E embaixo, acho que no rodapé ainda tem o nosso Instagram. Tem Pra tudo galera lá. que ainda não segue a gente por lá. Enfim, tudo Agenda, isso... tudo. Sim, a nossa agenda tem tudo lá. Então, quem puder... E também tem um ponto importante, que pra gente fazer tudo isso acontecer, a gente precisa da galera se engajando. Então, tanto compartilhando esse vídeo, comentando aqui embaixo o que vocês acharam, trazendo assuntos novos, como também divulgando as nossas campanhas de arrecadação. Gente, a gente precisa sempre de roupa, a gente sempre precisa de itens de higiene, a gente tá sempre ali arrecadando. A gente precisa do seu tempo, você indo pro nosso estoque, ajudando a gente na triagem. Estoque importante. É o muito backstage saco. que ninguém vê e que faz muita diferença. Voluntário nas ações, Nas né? ações sociais, a gente precisa de mão na massa, galera que se engaja, aquilo que a gente trouxe, né, de estar na arena, participem com a gente. E doação também, acho que é um ponto importante, porque a gente tem que fazer... Doação financeira, né? Essa estrutura rodar. Então também lá no nosso site a gente tem como doar, dá pra você doar tanto mensalmente, ajudando o Instituto Hillman em todos os projetos, quanto também pontualmente em algum projeto específico. Qualquer doação já faz a diferença para que a gente continue nessa nossa jornada, né? Acho que é importante que vocês acreditem no que a gente está implementando aqui, né? E o que se tocou para você de alguma forma, vem que você vai ser muito bem recebido, é uma família mesmo, né? Perfeito. Acho que era isso. Perfeito. Então, assim, terminamos o nosso piloto, nosso primeiro episódio. Muito obrigado para você que assistiu até esse momento ou que nos ouviu também. E como já falamos aqui desde o início, sinta-se parte dessa conversa e Vem com a gente. para que as próximas edições aí ou próximas conversas você vai agregando nesse papo. Gigante beijo para vocês e um até breve. Valeu, Até, gente. valeu, Valeu, galera. gente. Tchau. Ah, incrível. Fechou, né? Eu vou bater palma, eu vou dar tchau. Amo vocês. Aí, Foi incrível, gente. Incrível.